Você ainda acha que social-democracia é a mesma coisa que socialismo? Que ser petista é a mesma coisa que ser comunista? Que o Lula e o Lenin pensavam parecido? Então, dá uma olhada nisso aqui para você entender a diferença na prática. Vamos criar um financiamento especial para ajudar as pessoas a terem casa própria. A gente negocia com os grandes proprietários, todo mundo se endivida, os bancos lucram, todo mundo ganha. O quê? Não. Moradia é direito, não é produto financeiro. A solução é nacionalizar a moradia e acabar com esses parasitas que têm 200 imóveis e lucram com a necessidade básica do povo. Temos que ter leis trabalhistas mais fortes para que a relação entre dono e empregado fique mais justa. Que relação justa? A exploração é estrutural. A solução é tomar os meios de produção e colocar nas mãos do povo. Fim de papo. Vamos taxar os bilionários um pouquinho a mais, mas só se eles concordarem e não ficarem muito chateados. Para que bilionário existe? Vamos tomar tudo o que eles roubaram do povo e devolver para o povo a riqueza que é do povo por direito. Capitalismo verde. Talvez, se a gente pedir com jeitinho, as empresas possam ser convencidas a abrir mão de um pouco do lucro e se preocupar com o planeta. A solução é acabar com as privatizações das fontes de energia, planejar a produção energética com base na necessidade social, criar leis duras e aplicar punições severas a quem destruir o meio ambiente, ou seja, colocar a vida acima do lucro. A gente tem que melhorar a polícia atual. Mais efetivo, mais treinamento, mais câmeras, mais viaturas. A polícia é o braço armado do capitalismo contra o povo. A gente tem que desmontar a polícia como ela existe hoje e reconstruir a segurança pública com forças policiais que protejam as pessoas e não o capital. Condenamos qualquer violência de ambos os lados e defendemos negociações pacíficas. Somos contra qualquer tipo de ação imperialista e apoiamos toda e qualquer resistência anti-imperialista por todos os meios necessários. Calma, gente. Dá para salvar o capitalismo. A gente só precisa de políticas públicas melhores. Salvar o quê? Para que salvar um sistema que causa colapso atrás de colapso? Bora derrubar isso e montar um novo. Pronto, agora você já sabe a diferença. Uma melhorada no capitalismo jamais vai substituir a revolução. Tudo pela revolução. O incrível sobre Marx é que hoje dizemos que ele estava errado, certo? O comunismo aconteceu na União Soviética e aconteceu na China, mas não aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, onde Marx disse que aconteceria primeiro, porque a Alemanha era mais industrializada do que a Rússia ou a China, certo? Se você pensar profundamente, Marx estava certo. Após a Segunda Guerra Mundial, todas as sociedades, especialmente as sociedades industrializadas, adotaram, em certa medida, as ideias do comunismo. Faz sentido? Ok. Chamamos isso de socialismo e não de comunismo, mas basicamente adere ao pensamento de Marx, que é fazer do trabalhador o coração e o centro da sociedade. E por que fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial? Exatamente, ok? Porque os trabalhadores criam valor. O dinheiro não cria nenhum valor. O dinheiro apenas gera mais dinheiro, certo? É especulativo. Mas os trabalhadores criam valor, eles são produtivos e, portanto, você precisa tratar seus trabalhadores adequadamente. Então, nos Estados Unidos e na Europa, os trabalhadores se tornaram o coração e o centro da sociedade. E os trabalhadores, por meio dos sindicatos, podiam exigir reformas políticas. E assim, toda a sociedade foi direcionada para melhorar a vida da classe média, da classe trabalhadora, certo? É por isso que você tinha um excelente sistema de saúde, ótimas escolas públicas, universidades baratas, certo? Então, as décadas de 50, 60 e 70 foram basicamente o auge da sociedade para a classe trabalhadora. Mas nos anos 80, começamos a mudar isso. Por quê? Porque iríamos querer mudar o sistema. É um ótimo sistema, não é? Marx está certo. Ter o trabalhador como o coração e o centro da sua sociedade, como a unidade central de organização da sua sociedade, faz muito mais sentido do que ter o dinheiro como o coração e o centro, certo? Mas a partir dos anos 80, começamos a voltar para o dinheiro. Por quê? O que aconteceu nos anos 80 foi algo chamado de revolta da elite, certo? Em outras palavras, o problema de ter uma sociedade baseada no trabalhador é que ela se torna igualitária demais, igual demais, certo? Mas se você é tipo da elite, você não quer igualdade, você quer diferença. Você quer ter poder e dinheiro nas suas mãos. Isso faz sentido? Então, a revolta da elite aconteceu nos anos 80. E isso é o que chamamos nos Estados Unidos do neoliberalismo, do capitalismo de livre mercado. E no Reino Unido, isso foi chamado de Thatcherismo, certo? Margaret Thatcher, a Revolução Thatcher. E então agora você precisa fazer a transição do trabalhador para outra coisa, certo? Outra ideologia que permita à elite acumular poder.
Só para mostrar o quão radical foi essa revolução, na década de 1970, se você fosse um CEO, o chefe de uma empresa, você ganhava em média $1 milhão americanos por ano. Isso é muito bom, não é? É um dinheiro muito bom. E esse $1 milhão era mais de 20 vezes o salário do trabalhador. E isso é bastante razoável. Hoje, o CEO médio nos Estados Unidos ganha $20 milhões por ano. E isso é de 200 a 300 vezes mais do que o trabalhador médio da empresa. Isso faz sentido? Então, nos anos 80, a desigualdade começou a explodir, certo? E assim, eles estão fazendo a transição do trabalhador para uma nova unidade organizacional chamada consumidor. Então, eles precisavam destruir a classe trabalhadora, a classe média e